Olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estava morrendo de saudade para começar mais um programa de Mulher para Mulher. Como eu falei para vocês, hoje nós temos uma entrevista muito boa com a Coronel Zósima Dias dos Santos. Ela que vem trazendo uma informação muito importante para vocês. Vocês vão conhecê-la, saber todo o trajeto dela na Polícia Militar. Então eu vou deixar para ela mesma falar isso para vocês, ok? Coronel Zósima, seja muito bem-vinda ao nosso programa de Mulher para Mulher. E dizendo mais uma vez, você é uma pessoa muito especial e tem muitas meninas de casa que acompanham o nosso programa que estão ansiosas para conhecê-la. É um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, Rosângela. Obrigada a vocês que nos assistem. Obrigada ao Dalmir, a equipe que vocês trabalham aqui. Para mim é uma honra estar aqui podendo falar um pouco, da nossa história. As pessoas às vezes querem saber quem é a Coronel. Estou aqui à disposição de vocês. Exatamente. Então, meninas, eu vou começar fazendo uma pergunta muito top para ela. Quem é Zósima Dias? A Zósima Dias é daqui de Mato Grosso? Ela veio de fora? Como ela veio parar aqui e como ela compôs essa história que nós conhecemos agora? Zósima, é com você. Bom, a Zósima Dias é coronel da PM, policial, porque a gente fala policial militar, para não confundir só o policial a coronel, porque nós temos coronel do Exército e coronel da PM. Eu sou coronel da Polícia Militar, sou cristã conservadora. É assim que a minha vida se projetou, durante toda a minha vida da minha essência, Eu me apresento, gosto de me apresentar dessa forma. E quem é a Zósima? Eu sou caçula de 5 irmãos, sou arrimo de família desde os 20 anos, incluí na polícia com 19 anos como sargento na Polícia Militar. E aí depois de 90 eu fui fazer academia no Rio de Janeiro, tanto sargento quanto oficial foi no Rio de Janeiro. E desde então eu desenvolvi a minha trajetória aqui na Polícia Militar. Fui comandante da Companhia de Polícia Feminina, tirei muito serviço operacional, coordenei a parte operacional, que é o COPOM, Centro de Operações, o 190, coordenar o policiamento de rua. Trabalhei na parte administrativa, participei da missão de paz da ONU em 94. E assim sucessivamente, desenvolvemos um projeto que chamava Plantando Cultura e Colhendo Paz. Em 2005, aqui no Pedra 90, nós temos jovem que hoje tem banda de música, que foi aluno com 12 anos na época. Que maravilha, dessa atividade, que foi desenvolvida aqui no Pedra 90, esse projeto Plantando Cultura e Colhendo Paz. E em 2005 também, nós implantamos a Rede Cidadã. E é isso, um pouco mais, vamos conversando e vamos perguntando e eu vou falando para vocês. Exatamente. Só nessa primeira apresentação vocês viram quantas coisas a Coronel já fez ao longo da sua carreira, meninas. Então, Coronel, você nasceu aqui em Cuiabá? Não, eu sou de Nortelândia. Eu mudei de Nortelândia aos 3 anos de idade e fui morar no Aguaçu, que fica depois do Bom Jardim. Dos 3 aos 11 eu morei lá, no sítio. Então eu gosto muito de sítio. Quando fala em sítio, para mim é prazeroso, porque eu cresci no sítio, tomando banho de rio, pescando, fazendo coisas assim de criança, com aquela liberdade muito boa com a minha família. E aos 11 eu mudei para Nobres, que é a minha cidade também do coração, fase muito importante da minha vida. Dos 11 aos 17 em Nobres. E a partir dos 17 eu mudei para Cuiabá, hoje quase 40 anos de Cuiabá. Já sou uma cuiabana também. Exatamente, uma cuiabana de coração, De coração. Fala pra gente como surgiu essa paixão aí pela Polícia Militar. Você foi estudar na Escola de Tiradentes ou não? Como que surgiu todo esse interesse aí lá no início da sua história? A Polícia Militar, chegou para mim pelo meu irmão, que estaria aberto o concurso para sargento. Que era para sargento e para oficial. Eu não podia fazer para sargento porque eu não tinha o 2º grau completo. E aí o meu irmão falou, eu disse, eu vou fazer. Porque eu sempre gostei de desafio, eu nunca tive medo de desafio. É uma característica minha. Eu não tenho medo de desafio. Por isso que eu entrei na Polícia Militar, faço parte da primeira turma de policiais, como sargento.
Por isso que eu fui para a ONU, uma missão de paz, que é um local que é guerra civil, instabilidade. E mesmo assim eu fui, porque eu não tenho medo de desafio, certo? E aí eu vim para Cuiabá com 17, com 19 anos eu fiz o concurso para a Polícia Militar, para sargento da PM. E aí seguiu, né? A partir daí eu cheguei com 20 anos e continuei fazendo as minhas atividades policiais. Muito bem. Meninas, acompanhem aí. Que exemplo, né? A Coronel Zósima, para quem não conhece, ela já foi, ou já é uma das fundadoras, né, do Rede Cidadã? Sim. Eu sempre evitei falar que eu idealizei a rede. Sempre nas entrevistas, né? Eu sempre fiz questão de valorizar os profissionais. Porque, na verdade, nós temos que falar de resultado. O resultado da rede não é um resultado só da minha idealização, mas é o resultado de um trabalho dos profissionais de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, assistentes que estavam ali, profissionais da segurança, policiais militares, né? A parceria com a educação, que sempre foi uma grande parceira com os profissionais do esporte, da cultura. Então é assim, a gente fala, mas hoje, para o que é a rede? Porque eu preciso dizer o que nós pensávamos quando idealizamos a Rede Cidadã. Então eu vou falar hoje que quem idealizou a Rede Cidadã fui eu, desde 2000, na verdade não foi assim, 2012 a 2005 foi o trabalho da sensibilização do governo, que foi o início do governo Blairo Maggi, certo? E eu naquela época, quando eu em 2000, eu já também trabalhava, 98, que eu fui comandante da CIAFEM, eu já pensava nesse trabalho integrado, destinado ao jovem. Eu sempre me preocupei com a criança, com o adolescente, né? Naquela coisa de que a gente tem que olhar esse público em desenvolvimento para que nós não tenhamos a criminalidade. E, claro, olhando ele com foco na família. Então, eu desde 98, eu já pensava, eu já fazia esse trabalho, por isso que eu vim aqui no Pedra, e aonde nós começamos, como eu disse no início, o projeto Plantando Cultura e Colhendo Paz, já foi uma amostra do que seria a Rede Cidadã, e nós fizemos aqui no Pedra 90, esse trabalho foi desenvolvido aqui no Pedra 90, na igreja, certo? E aí a Rede Cidadã, hoje ela já tem o quê? 17 anos, vai completar 18 anos, e é isso, está aí para atender a comunidade. A crianças e adolescentes em situação de risco e seus familiares. Exatamente isso que eu ia perguntar. Qual é o público, né, que são atendidos pela Rede Cidadã? Como você já disse aí, né, são famílias, né, e jovens, crianças e adolescentes, né, na situação de vulnerabilidade. Esse projeto que antecedeu a Rede Cidadã, ele existe ainda ou ele foi o piloto que deu origem à Rede Cidadã? Não, na verdade a Rede Cidadã já estava em andamento, mas nós precisávamos, na época, de recurso para implementar a rede. Precisávamos ainda da parceria ser assinada, do termo de cooperação, que foi a saúde, a educação, a própria segurança, Ministério Público, Judiciário, a Defensoria, né, bombeiros, da PJC. Então, todos fizeram parte de assinar o termo de cooperação para apoiar a Rede Cidadã na sua implementação. Mas nem todos cumpriram o termo de cooperação. E é isso a dificuldade que a gente hoje, a segurança tem, de que o poder público do Estado, e a gente fala do Estado porque a criminalidade, violência e criminalidade se discute no nível do Estado, porque é a conduta do cidadão, nem todos entendem que é por meio do poder público, do esporte, da cultura, da família, dessa integração que nós vamos reduzir criminalidade. Porque o cidadão, ele não quer o crime, ele quer segurança. A polícia, ela prende e quer que a polícia resolva no prender. O prender não, já entornou, vamos dizer assim, o balde já virou. Então, nós pensamos a Rede Cidadã como uma iniciativa inédita de trabalhar a prevenção criminal com foco na criança e no adolescente em situação de risco. Qual que é a diferença da criança e adolescente em situação de risco e vulnerável?
Existem pessoas, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, porém ela tem família, ela está numa situação de proteção, mesmo em situação de vulnerabilidade. Ela pode morar na beira de um esgoto, ela pode morar numa casa de tábua que quando molha, chove, e a gente vivencia isso, eu vivenciei isso, certo? Então, o que acontece? É vulnerabilidade? Sim. Mas não é situação de risco, porque o risco ela tem muito a ver com a conduta. Inclusive, lá no início eu tive que explicar muito, porque as pessoas diziam assim, mas você vai entrar na área da educação? Você vai entrar na área da cultura? Isso aí não é competência. Não, eu não estou dizendo. Nós vamos precisar desses instrumentos, desse potencial social para que nós possamos trabalhar a conduta. Então, quando a criança ou adolescente, ele, por exemplo, ele evade da escola, a evasão escolar é um problema da educação? Ela acontece na educação, mas ela também é um indicador do sistema penitenciário, porque 92%, ou 90% hoje, no estado de Mato Grosso e no Brasil, os presos são evadidos da escola, não completaram o ensino médio. Então, ele evade da escola, ele vem para nós. Então, nós não podemos olhar a evasão escolar apenas como um produto da educação. Ele é um produto da educação, mas a consequência é para a segurança, é para a saúde. Porque também existe o custo da violência para a saúde pública. Então, o processo, ele é integrado. Ele é uma construção. Se você não tem a percepção do todo, você fica míope no problema, e por isso que é o problema do Brasil que não consegue resolver os problemas, né? Ele é uma ação, é uma medida, e é isso que a gente precisa. Exatamente, é um debate muito intenso e delicado, né? E delicado. Tá lidando com famílias, né? Precisamos ter o entendimento das questões, e hoje não se discute isso. Pois é. Lá na Rede Cidadã, quais as atividades, né, que são oferecidas para as crianças que são atendidas lá, os adolescentes? Porque as mães também, né, elas têm um atendimento especial também na Rede Cidadã, né? Tem. Como que se dá o processo da Rede Cidadã? Ela é uma unidade aberta que faz a visita domiciliar. Se a escola encaminha a criança ou adolescente, a criança a partir dos 10, porque nós entendemos que a família é a família, nós temos o juizado da infância, nós temos o conselho tutelar para ajudar nessa questão da criança. Então, a partir dos 10, ele começa a entender, ele não quer obedecer pai, não quer obedecer mãe, quer matar a aula, e aí encaminha para a rede. A rede vai na casa saber quem é essa família. É a partir dessa família que nós vamos entender por que daquela conduta. E aí vem o processo da integração, que é a inclusão dessa criança numa atividade, seja de esporte, seja de violão, pintura em tela, judô, taekwondo. Então, eram as atividades que eram desenvolvidas na Rede Cidadã. Desenvolvemos teatro também, ou seja, é o que for necessário para que aquela criança tenha, e a família era incluída para desenvolver uma atividade de capacitação que era desenvolvida. Jornada de culinária, aprendi a fazer pizza, aprendi a desossar frango, peixe, as atividades que eram ofertadas na época. Maravilha. Gente, vocês prestaram bastante atenção nas informações especiais que a Coronel Zósima está passando para a gente, né? Então nós vamos para um apoio cultural e já já nós temos mais bate-papo com a Coronel Zósima. Ela tem muito mais a contribuir conosco. Já já a gente volta. Loja Baratíssima, assistência técnica, com o melhor preço e garantia. 4 meses de garantia em peças originais. Loja Baratíssima, Avenida Newton Rabelo de Castro, esquina com a Rua 25, no bairro Pedra 90. Telefone 65 99308 6000. Baratíssima, a loja mais completa do Pedra 90. Voltamos com o nosso programa de Mulher para Mulher, falando aqui com a Coronel Zósima. Coronel, o que é a Rede Cidadã? Ela é uma atividade, é um projeto? Explica pra gente como que funciona tudo isso. As pessoas fazem muita confusão entre programa, projeto e atividade. O programa
é o que o governo ele cria, o programa, porque nesse programa ele diz quais são as atividades que ele vai desenvolver. Então existe o programa para segurança pública, existe o programa para prevenção, né? Então o programa é a criação dentro das instituições, dos órgãos, para definir que dentro do programa vai ser desenvolvido determinada política. Então esse é o programa. E no programa aloca-se o recurso financeiro para desenvolver a atividade. A atividade, no caso entre projeto e atividade, a diferença é que projeto tem início, meio e fim. Então, ou seja, é curto prazo. E aí eu tenho um número X de atendimento. Eu vou atender um programa 100 crianças ou adolescentes ou mulheres, qual for aquele projeto. Né? A atividade, elas são atividades que a gente fala permanente. A polícia militar é uma atividade, o judiciário é uma atividade. As instituições do Estado, elas são atividades, porque elas são permanentes, elas não têm início, meio e fim. Então a prevenção, ela precisa ser uma atividade ou seja, não podemos parar com a prevenção. Sempre a prevenção, porque sempre nós vamos ter a repressão. Então a polícia militar, como a missão dela é a prevenção, então a Rede Cidadã é uma atividade de prevenção criminal. Ela já passou da fase de projeto. Começou como um projeto, mas hoje ela é uma atividade de prevenção criminal. E hoje quem trabalha na Rede Cidadã são só militares ou tem civis também? Tem civis. É necessário ter civis. Por quê? Esses civis hoje nós temos lá, em 2020, né, nós deixamos a rede, fizemos a transição de função. Hoje é o Tenente Coronel Epifânio que coordena a Rede Cidadã. Nós tivemos aí a Covid, que teve a paralisação por conta justamente da aglomeração, que não podia. Então a educação, que era a grande parceira, ela também deixou de contratar. Hoje eu não sei, para dizer a verdade, eu não retornei para saber se a educação hoje ela continua disponibilizando o profissional de esporte, de cultura, porque a Polícia Militar e a Segurança não tem. Mas nós temos lá, eu sei que tem a assistente social, que a Segurança disponibilizou, a assistente social, a psicóloga e outros profissionais da administração para poder tocar a Rede Cidadã. Então o que acontece? O que a Rede Cidadã faz, a atividade da Rede Cidadã? Quando ela recebe uma demanda de uma visita domiciliar, essa visita domiciliar, ela vai o policial militar e um assistente social. Porque o que nós queremos? Como eu disse, nós trabalhamos situação de risco, nós trabalhamos a conduta. E a conduta, ela não olha a situação social. Podemos ver, mas não é competência nossa resolver a questão social, mas trabalhar a conduta daquela criança, junto com a sua família. Mas a assistente social é importante porque a partir da assistência social nós vamos fazer o cadastro social daquela família. E aí essa assistente social, a psicóloga, vai dar os encaminhamentos sociais. Porque nós já temos as instituições do município que acolhe também, que tem as políticas públicas, né? As políticas do governo federal executada no município. Quais são as políticas? Então aí entra esse trabalho dessa relação da rede que faz o trabalho de buscar identificar e depois fazer os encaminhamentos. Não adianta só identificar e depois dizer assim, nós não podemos fazer nada para resolver. Temos que resolver, o Estado tem que dar solução às questões sociais que são identificadas. Dentro dessas visitas, né, da Rede Cidadã, as famílias, entram também questões do Conselho Tutelar? Sim, nós trabalhávamos muito em parceria com o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar recebia muita demanda. Os pais buscavam o Conselho Tutelar, mas às vezes o Conselho Tutelar naquele momento, ou até mesmo a questão o exemplo, os pais buscavam com o filho estar suspeito de estar usando droga. Então, para o Conselho Tutelar ali, ele fazia um encaminhamento para a rede. Porque a Rede Cidadã tinha o policial militar, que já estaria orientando estes jovens sobre os riscos, estaria fazendo a visita domiciliar, porque a visita domiciliar vai saber quem está aliciando, não na visita, mas quem estiver aliciando aquele adolescente, aquela criança, vai saber que aquela criança, aquela família está em proteção do Estado. Não mexa com essa família, porque nós estamos cuidando dela. Essa era a mensagem que a gente
procurava transmitir, né, para aquela pessoa que estava fazendo dessa criança ou adolescente um possível usuário de droga ou um traficante. Então a gente vinha com essa proposta de afastar qualquer ameaça àquela criança, àquela adolescente, àquela família. E dentro dessa questão também, a criança era envolvida nas atividades do Rede Cidadã, né? Olha, desenvolvendo lá o esporte. Hoje, teatro. nós temos jovens que foi para jogar em times fora do estado, porque quando vinham os olheiros eles participavam. Nós temos jovem hoje que é pai de família, que é músico. Ele entrou na Rede Cidadã, né, a pedido da família. Ele aprendeu a tocar violão na época, mas a partir do violão ele aprendeu a tocar baixo, ele toca cavaquinho, ele toca guitarra, ele toca teclado, ou seja, ele aprendeu a partir daí. E é isso que a gente fala, porque o princípio da Rede Cidadã é a família, o cuidar da família. Mas a diretriz da rede era a educação, oportunidade e responsabilização. Educação para o exercício da cidadania. Educação, oportunidade. A partir daquele momento, ele era disponibilizada a oportunidade para ele. Porque a gente sempre orientava o nosso jovem nas nossas falas, dizendo assim, o que uma pessoa se torna ao longo da vida depende de duas coisas, das oportunidades que teve, da escolha que fez. Então, ele estava ali tendo uma oportunidade e a oportunidade também de escolha. Ele entender que o caminho do bem não tem preço. Não tem preço, tem atitude, tem responsabilidade. E é isso que ele busca, é isso que a gente trabalhava com o nosso jovem na época da Rede Cidadã. Então nós temos jovens hoje que estão empregados, que estão formados, jovens que passou na Rede Cidadã, que hoje ele tem uma empresa de tecnologia, porque ele como estagiário, ele conseguiu um estágio numa universidade, como office boy. Depois ele se passou a ser técnico da TI dessa empresa e ele foi encaminhado para a rede. Então a rede fazia esse trabalho do encaminhamento dos jovens. Qual era a sensação de se deparar, né, com um jovem que foi aluno do Rede Cidadã e que conseguiu, né, crescer, conseguiu desenvolver ser um empreendedor? Qual era a sensação de encontrar com esse jovem e ver, poxa vida, você conseguiu, você seguiu em frente os conselhos e você abriu uma empresa, você está bem empregado. Como que era esse sentimento, Coronel? Olha, é muito prazeroso, porque deparar com... E o sentimento também, o prazer de ver e o sentimento de missão cumprida, porque essa era a missão da Rede Cidadã, era dar os encaminhamentos para esses jovens. Uma vez eu encontrei uma mãe, eu estava na Rede Cidadã falando sobre elaborando o Plano Estadual de Prevenção Criminal. Se houver tempo, a gente pode falar um pouquinho desse plano. Plano Estadual de Prevenção Criminal. Eu estava lá, chegou uma senhora vendendo salgado. E aí ela disse que o salgado dela, ela aprendeu na Rede Cidadã. Ela estava em casa, sem trabalhar, naquela ociosidade, esperando alguma coisa acontecer. Mas o filho dela fazia atividade. E aí desenvolveu o trabalho, que a Sandra, uma pessoa que trabalhou na rede, muito comprometida com o trabalho da Rede Cidadã, com essa missão da Rede Cidadã. Ela é pedagoga. Criou o curso, chamava Jornada de Culinária. Cada dia era uma atividade. Então, nessa jornada, ela aprendeu a fazer salgado. Foi uma semana. Depois, ela percebeu ela ficou sabendo que no Senai teria um curso de 2 meses de salgado. Então, ela por conta própria, já foi fazer o curso de salgado. E fez o curso salgado. Quando ela falou comigo, ela estava dizendo que ela já estava pensando em fazer o curso de gastronomia. Olha só. Você viu, né? Ela saiu de uma ociosidade. Aí eu digo, oportunidade. Ela a partir de uma semana, ela fez um curso de 2 meses, que já gerou uma renda para ela, um trabalho para ela, dali uma renda para a família. E aí ela ia fazer um curso de gastronomia. Então, isso é muito bom, né, para a família. Você percebe que é a família que acaba sendo beneficiada. Exatamente. Houve também uma época que o Rede Cidadã, ele fez um projeto, né, da feira comunitária, né?
Muitas pessoas participaram e também seguiram, né, o caminho do empreendedorismo. Foi muito bom para aquelas famílias que participaram na época, né, Coronel? Meninas, é o seguinte, o papo com a Coronel Zósima está muito bom. Vocês viram que ela tem uma bagagem imensa, que ela tem muito a contribuir conosco e contribuiu com muitas famílias, né, que fizeram parte do Rede Cidadã, que foram inseridas, integradas nos programas, nos projetos que eles criaram lá. E, Coronel, nosso tempo está chegando ao fim, né, meninas? E a gente gosta muito de ouvir, eu sei que a senhora tem muito ainda a falar, mas eu lhe convido para uma próxima oportunidade, a gente dá continuidade nessa conversa, porque tem muita coisa ainda a ser falada e as nossas mulheres de casa, elas gostariam muito de te ouvir, entendeu? Então, eu deixo aqui à vontade para que a senhora possa fazer as suas considerações finais, os seus agradecimentos e dizer que as nossas portas aqui estão abertas, do nosso programa de Mulher para Mulher, aqui da TV Comunitária de Cuiabá, para que a senhora possa vir e falar dos projetos, falar dos encaminhamentos, dos seus anseios. Fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e eu quero dizer aqui para você, mulher, que me assiste, não deixe que os obstáculos impeçam você de dar um passo, porque o passo só depende de você e os obstáculos eles serão eliminados, eles serão superados a partir da sua determinação. Eu sou um exemplo disso. Eu venho de uma família humilde, uma família simples, que a minha mãe fazia pastel para vender, eu vendi pastel, minha mãe fez pastel, eu passei esse arrimo de família com 20 anos, porque eu assumi a responsabilidade que a minha mãe fazia pastel, eu assumi e eu cheguei a Coronel. Então eu venho de uma dificuldade difícil mesmo, mas a família é muito importante. Então cuida da sua família, cuida dos seus filhos, acompanhe na escola e sonhe e busque aquilo que você deseja para você. Tá? Então é essa a mensagem que eu tenho para dizer e vá em frente, porque tudo dará certo. E coloque Deus também na sua vida, porque sem Deus não há sucesso. Obrigada e boa sorte para vocês. Que maravilha, né, meninas? Eu costumo falar maravilha, porque maravilha vem de maravilhoso, de coisa boa, energia boa. Vocês viram como que ela é boa? Uma energia muito agradável. Coronel, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje no nosso programa de Mulher para Mulher, levando essa mensagem para as nossas maravilhosas de casa. E refaço o convite para estar conosco numa próxima oportunidade. Gente, nós estivemos aqui conversando com a Coronel Zósima Dias, ela que é coronel, ela que tem uma vasta informação, uma vasta amor, né? Um vasto amor pelo trabalho que ela desenvolveu como profissional de segurança, né? Também à frente eu falo projeto, né? Mais do programa da Rede Cidadã, né? Que fez a diferença e faz a diferença na vida de muitas pessoas, tá? Então essa mulher é uma grande mulher, uma guerreira, como ela mesma disse, ela veio de família humilde, lutou, conquistou e hoje ela é Coronel Zósima, conhecida por todos e está deixando essa mensagem aí de força, de carinho e de amor para todas vocês. E eu encerro aqui o nosso programa ao lado da Coronel Zósima. Muito feliz, né, por estar aqui hoje com ela e podendo estar presente nessa mensagem, nessas belas palavras que ela deixou para vocês. Então, meninas, um grande beijo e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.